Quando a Polícia Militar divulga estatísticas que vão gerar uma sensação de segurança para a comunidade e a imprensa, ela no meio, ela é um mediador dessa conversa, Polícia Militar, imprensa e comunidade em geral, quando há divulgado dados que geram essa sensação de conforto e segurança, é claro que a relação imprensa e polícia militar é a mais confortável possível. Mas existe um outro peso também. Por exemplo, quando tem uma repercussão de um caso de homicídio, de alta criminalidade, e a imprensa, com seu papel de responsabilidade, divulga com veracidade, com imparcialidade, a opinião pública às vezes critica a Polícia Militar, seja ela por falta de segurança, de equipamento, de uma área de investigação mais ampliada. Tudo começa nessa questão da apuração e até pelos próprios repórteres, né? Porque à medida que nós possamos fazer essa apuração, esse trabalho de apuração, de mandar uma equipe até o local, o repórter acaba também tendo contato mais próximo com a fonte e desse modo ele troca as informações, né? Troca contatos e passa a receber também. Cabe ao jornalista fazer a apuração. Ele recebe a informação da fonte e ele começa a checar essas informações, a menos que seja alguém que já tenha um vínculo grande com o apurador, com o profissional, e nisso que ele tem um vínculo maior, então ele passa a confiar para poder mandar uma equipe lá na certeza de que está acontecendo aquele fato realmente. Bem, o que eu entendo? Quem é esse público? O público é ávido de emoções. E esse público, na minha perspectiva, é o aqui e agora e faz uma sensação de que eles também são importantes, porque eles são divulgadores dessas violências. Eles querem levar a notícia, eles querem participar ativamente dessas tragédias. Engraçado que nesse país, nesse mundo, a tranquilidade, a paz não vende. Não vende, mas a violência sim. Então é a forma dele estar inserido no contexto da própria globalização, né? Tá sabendo da notícia. Maré Gatinho. Maré Gatinho. SGT R. Júnior, SGT Porto, SGT J. Freitas e CB Campos. No dia do fato eu estava de folga, era por volta de 10h30 da noite. Eu estava transitando pela Avenida 28 de Março com esquina com Arthur Bernardes, quando me deparei com uma situação um pouco estranha na ciclovia. Mas a princípio parecia apenas uma brincadeira de adolescentes, pareciam ser só alguns jovens brincando. Foi quando de repente eu ouvi um disparo e mediante o disparo houve várias correrias do pessoal, eles gritando que socorro, assalto. Foi quando eu tomei ciência que seria um assalto, resolvi intervir, desci do meu carro e tentei abordar uma pessoa que até então tinha subtraído um celular, embarcado na bicicleta e saído na contramão. Foi quando eu gritei para ele, para a polícia, e ele virou para trás e efetuou 2 disparos na minha direção. Eu revidei esses 2 disparos também, efetuei 2 disparos. Foi quando eu percebi que um lado dele veio a balançar. Foi quando eu percebi que até então havia atingido. Voltei para o local do disparo para prestar o socorro à vítima, que até então já estava praticamente desfalecendo. E foi quando alguns pedestres passaram e disseram que havia outro ferido, a uns 100 metros à frente. Eu fui até o local para ver, poderia ser algum outro inocente que poderia ter sido atingido, e se tratava do autor, ou seja, do acusado, que havia sido atingido por mim. Também acionei o bombeiro chegou. No momento que o bombeiro chegou, fiz a revista nele, eu mesmo fiz a revista nele deitado ao solo, sangrando, e encontrei na cintura dele um revólver calibre 38, a arma a qual ele efetuou o disparo no latrocínio contra a vítima. Foi socorrido ambos, porém, infelizmente, a vítima veio a falecer no hospital, sendo o acusado ficado internado durante um tempo no Ferreira Machado, mas sem grandes lesões.
As notícias policiais, elas são quase que a essência do Balanço Geral, embora o Balanço Geral não seja um noticiário, um jornal policial num todo, é um balanço geral de informação. Mas a notícia policial, ela faz parte de um percentual muito grande do contexto do Balanço Geral, porque hoje a gente vive numa sociedade muito violenta e as notícias, a maioria das notícias é sobre violência, sobre falta de segurança, sobre homicídios. Nós temos a obrigação de passar essa informação, mas não que seja somente a violência, não, faz parte do contexto, faz parte do nosso espelho de jornalismo e tem uma relevância muito grande no nosso programa. De certa forma, esse crédito à imprensa tem que ser dado sim, porque tudo que aconteceu e foi relatado foi, e até porque no dia houveram vários boatos, né, em vários grupos de WhatsApp, dizendo inverdades, e com a ajuda da imprensa foi onde realmente foi dar a notícia correta, foi todos os fatos esclarecidos da melhor maneira possível. As pessoas veem no Balanço Geral aquela violência que eles vivem, que eles presenciam no dia a dia. A gente passa até na mesma linguagem da população. Vê o Balanço Geral, ele mostra a notícia como ela realmente é. Não tem maquiagem, enfim, aconteceu, a gente mostra o fato. E o fato policial se torna relevante diante de uma sociedade violenta que a gente está vivendo. Estou na polícia há 18 anos e o meu contato com a imprensa foi através das ocorrências. Chegando na delegacia, a mídia, os repórteres vindo, querendo saber como foi na íntegra, querendo a história, querendo foto. E nisso aí foi fechando os laços com a imprensa, mostrando como foi a ocorrência, a verdade dos fatos. No nosso caso, a gente tem um laço bem estreito aí com a mídia que está à nossa volta, e ela divulga tudo na íntegra ao nosso trabalho. Eu fui repórter de polícia durante 7 anos. No início não foi uma tarefa fácil conseguir a confiança da fonte. A relação da polícia com a mídia tem hora que é harmoniosa, mas eu vejo que tem hora que não é tão harmoniosa. Depende muito da mídia. Depende muito de como tem mídias que eu posso falar que tem um compromisso com a verdade. Outras mídias, pelo que eu percebo, é muito assim de sensacionalismo para vender, não coloca as coisas claras. Então a gente que executa um serviço de polícia, principalmente a polícia militar, a gente se depara com algumas coisas assim. Então a gente sabe qual é a mídia que realmente leva a questão como ela é, e quando outras mídias levam uma situação simplesmente para vender, para criar o pânico, para criar uma situação de desconforto, tanto para a polícia, mas também para a sociedade. A minha opinião como policial é de que a notícia transmitida para a sociedade é uma notícia de qualidade, tendo em vista de que a imprensa local ela transmite a notícia como ela é. Eu acho que a parceria é muito válida. Através da mídia, a polícia militar, ela tem conhecimento de muitas coisas. Eu mesmo como comandante, muitas coisas também eu fico sabendo através da mídia. Então eu acho que é uma parceria muito boa. Quando essa parceria ela é realizada dentro de um respeito, dentro de uma confiabilidade e de querer realmente trazer a verdade à tona. Sabemos que, por exemplo, a Polícia Militar tem as suas deficiências, nem todas as deficiências nós podemos falar para não causar um desgaste com a população e até mesmo com entes governamentais. É muito importante essa parceria para a população, tendo em vista de que a população, né, vai estar sendo informada do que houve, né, pela imprensa, e vai estar tendo conhecimento da notícia verdadeira, né, realmente como ela foi, como aconteceu. O noticiário, né, policial dentro de um jornal, ele é importante porque
são as coisas que acontecem no dia a dia, mas a gente tem que ter preocupação no que é de fato importante e relevante para a população, né? Não é todo assunto policial que é relevante para a população. Com relação a manter essas fontes, claro que ela é de suma importância, assim como fontes de outras áreas. Ela representa para a gente, né, jornalista, a informação chegando. Então, a nossa relação com eles, com relação à questão de fonte, é muito importante. A importância é justamente essa, é estreitar e fazer com que a gente possa, né, passar o serviço da forma com que ele realmente acontece, da forma, com a verdade dos fatos, né? Sem nenhum desvio e podendo a sociedade ver realmente o que acontece nas ruas e como a gente desempenha nosso serviço nas ruas. Isso foi um trabalho árduo, que eu consegui, com cada matéria, com cada reportagem que ia ao ar, e que a fonte tinha certeza de que eu só coloquei o que era necessário e o que era importante de consenso para uma comunidade, mas eu preservei essa fonte. E muitas vezes, eu diria aí, vamos lá, 70% dos casos que eu cobri, esses casos vieram de fontes ligadas à Polícia Militar.